volta com Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre profetada. Profetada é o termo usado para profecias da carne, profecias do homem, da emoção, da sensação e às vezes até profecias do inferno, que às vezes o diabo usa assim boca de gente para querer atrapalhar, para querer dividir, para querer botar minhoca na cabeça de uma igreja. Uma pessoa levanta e fala às vezes atrocidades que todo mundo fica maluco, porque ela vem em forma de profecia. E é muito complicado isso. Eu quero também ouvir o pastor Ronaldo, e além dele responder tudo isso que a gente já tem debatido, eu queria que ele também entrasse no seguinte tema. Nós falamos que profecia, de alguma maneira, uma das, talvez a característica da profecia é prever, é falar algo que irá acontecer, ou né, que irá se revelar, vamos dizer assim. Podemos classificar como profecia, então, talvez aquilo que a gente chama de profecia genérica. Eis que te digo que eu mandei meu filho para morrer na cruz, para te salvar, para que você seja vencedor. Beleza, isso aqui eu já conheço. Isso aqui já está escrito na Bíblia. Profecia tamanho único, serve para todo mundo. Você está parafraseando a Bíblia. Pois é, né? Isso vocês consideram uma profetada ou é profecia? Até que ponto a gente entende a palavra de eis que eu te levanto e você será muito usado por mim na terra. Terra, né? Tem que ter. Muito, tem que fazer uma ênfase. Tudo bem, eu vejo isso já revelado a mim na Bíblia. Por que tem que vir para quer se mostrar? Isso é profecia pronta. Tu encara isso como profecia ou é profetada? André, pode chegar aqui, pastor, eu vou revelar para ele agora. Eis por quanto eu te digo, tenho visto a tua luta, mas eu sou contigo. Eis que no meio da tua família eu vou trabalhar, porquanto eu estou contigo neste ministério. Não deixe a tua minha presença, porque eu estou trabalhando profundamente nesse mistério. Olha aí, servo, como eu estou diante de ti. Pronto, profetizei. Pronto. Isso é profetado ou é profecia? Por ser tão genérico, eu já sei que isso está na Bíblia. Você é chovendo molhado. Então, se não houver, aí entraria o aspecto do discernimento espiritual, não é verdade? Provar porque o espírito. O discernimento doutrinário, ou seja, quando Paulo fala dos fundamentos ali, dos apóstolos, dos profetas, ok, porque os profetas do Antigo Testamento, eles são fundamentos doutrinários para nós também, não é isso? Perfeito. Mas na Nova Aliança, não tem revelação doutrinária, não pode ter, alterando, né? A revelação doutrinária já está aí, a palavra de Deus. Agora, tem situação que há necessidade de um discernimento espiritual. Em Atos 16, Paulo chega lá com os obreiros dele em determinado lugar e está lá uma menina correndo atrás deles, né? Ó, os servos do Altíssimo, ouçam o que ele está falando. Se você vê ali, a doutrina estava perfeita, né? Você não vê um erro doutrinário naquelas frases dela ali. Revelou a verdade. Revelou a verdade. Agora, ele teve que ter o discernimento. Discernimento de compreender que aquilo ali era uma ironia, né? O diabo usando ela, ironizando o ministério deles ali, não é verdade? E aí Paulo iria passar pela cidade e ela não seria liberta, né? Não iria, mas aí o Espírito Santo revelou a Paulo, não, isso aí é demônio, expulsa logo, põe em liberdade, né? Eu penso que Então, essas... Tem que trabalhar junto, né? Esse discernimento doutrinário, e aí há necessidade de um discernimento espiritual da pessoa. Não pode fugir Os dons disso. espirituais têm que estar pautados na palavra. E é interessante que assim, essas palavras, né, que o pastor Silas e aqui a gente já citou, de não desanime, sou contigo, isso não é uma profetada, mas assim, a gente pode encarar isso também como uma palavra que eu posso chegar para o meu irmão e falar assim, né? Não temas, Deus é contigo. Exatamente, sem florear o negócio. Mas aquilo que eu falei, sem assim um invólucro de profecia. Aquilo que eu falo, não é nem do diabo, às vezes é da emoção do homem. Isso aí. Poxa, eu quero bem dizer, meu irmão, eis que te... E ele bota numa... Um invólucro, né? Um invólucro de profecia. Uma das frases que ele gosta mais de usar, o diabo está furioso com o pastor. O diabo está furioso com o senhor. Coisa assim, se levantou furiosamente. Essa frase, pastor, me irrita às vezes. O diabo está furioso. Você já viu o diabo não furioso, né? Ele já é furioso na essência dele, né? Mas isso é ruim você falar, o diabo está muito feliz com o senhor, aí que é complicado. É perigoso. Então, assim, eu acho, essas palavras, né, de bom ânimo, né? Tenha bom ânimo, continue. A gente tem que falar. Agora, não envolvido numa coisa de profecia. Numa nuvem volto a frisar, geralmente quem dá a profetada, né, tem uma postura, né? E aí para o culto e aquele momento culto, parece absurdo, né? Parece que daquele momento Deixa eu falar sobre alguma coisa e fala existe um momento correto? Deixa eu falar porque isso é interessante. Muitas pessoas imaginam que a profecia ela não pode, enfim, tirar a ordem do culto, porque tem que ter ordem, a casa de Deus tem que ter ordem. Então, às vezes, o pastor está pregando, que eu imagino, em toda a vida cristã e o que nós temos na caminhada, eu acho que a pregação da palavra é o mais importante. Então, parar a pregação da palavra para expulsar demônio, parar a pregação da palavra porque a irmã levantou e tem que
eu acho que não está certo. Palavra ali, meu irmão, se o cara tem demoniado, alguém tira ele, bota para o lado, para uma salinha, e lá e o pastor continua pregando. Mas a grande questão é a seguinte, que existem às vezes profecias que são voltadas para um indivíduo, que são preferidas em coletivo. Então acabou o culto, tem muita gente ali, olha, que eu te digo, estou vendo a tua casa, a rebeldia dos teus filhos. Estranho, aí o cara começa a falar, vocês entendem que pode acontecer isso também, às vezes é de Deus, porque Deus quer alertar na frente de todo mundo, usa alguém como bode expiatório nesse sentido. O André é muito complicado. Ou às vezes Deus até deu aquela palavra, mas o profeta não teve o discernimento do momento correto de entregar, porque eu acho que passa pelo profeta também, não passa? Deus deu aquela mensagem, caramba, Deus deu aquilo, como é que eu entrego aquilo? Se André, o cara tiver sabedoria, ele pode fazer uma profecia de Deus, virar uma profetada, virar algo que traz incredulidade no coração de quem ouve. Destruir, né? Destruir. A questão as pessoas têm necessidade de chamar atenção para si. Então, às vezes, quando a profecia é para a igreja, amém, eu entendo que vai se levantar o irmão e vai trazer uma profecia de edificação, de exortação para a igreja. E vai do pastor ter muito conhecimento e vai ouvindo e vai discernindo. Quando Natan precisou falar com Davi sobre o pecado de Davi, ele falou para Davi, o problema era Davi, ele não falou na corte, ele não falou no meio ele não falou lá no templo, ele falou para Davi. Então, primeiro que isso é falta de ética, o Espírito Santo não envergonha ninguém, o Espírito Santo ele acalenta, ele conforta, ele nos ensina. Então, as pessoas se levantarem para revelar, como eu falei, pessoas confundem revelação com profecia. Dom de revelação é aquilo que já aconteceu. E dom de profecia é aquilo que vai acontecer. E aí as pessoas acabam, muitas das vezes, usando esse argumento, essa artimanha, como o pastor Luciano falou, esse molde, esse enfeite, para chamar a atenção. Já pensou, será que Samuel, quando foi na casa de Jessé, ele foi dando 3 cambalhotas, 2 saltos mortal, foi marchando? Ei, Samuel, por quanto eu te digo, eu vim aqui. Não. Ele foi lá, entregou. Só que foi aquilo que o pastor Luciano falou. Se a igreja é uma igreja que traz uma palavra simples, um evangelho simples, as pessoas não querem estar lá. As pessoas querem estar onde tem um show, onde tem um show pirotécnico. E sabe por que as profetadas estão crescendo, André? É porque dá dinheiro. Porque profetada dá dinheiro. Dá ibope, né, pastor? Não dá só ibope não, pastor. Dá dinheiro. Dá dinheiro também. Sabe, né? Sabe o que estão fazendo? Isso é o fato. Eu falo e falo aqui olhando para a câmera. Tem um monte de sem vergonha aí que eles fazem a campanha da carta para Deus. Digamos aqui, eu falo para o pastor Luciano Serena. Pastor Luciano, levanta uma campanha na sua igreja, carta para Deus. As pessoas vão escrever ali as suas necessidades, os seus problemas, os seus traumas. Ele vai me dar essa carta, eu vou pregar, vou fazer essa campanha na igreja dele. E eu vou pegar aquela carta, eu vou ler alguns assuntos e vou entender a problemática de membros da igreja dele. E eu vou fazer a mesma coisa na minha igreja. Se eu faço uma campanha, carta para Deus na minha igreja, e eu começo a falar coisas peculiares da minha igreja, o povo vai falar, opa, calma aí, o pastor é daqui, ele tem acesso. Mas quando é um pastor que vem de fora, então se o pastor Luciano... Místico, não sabe de nada, né? Foi o Espírito Santo. Se o pastor Luciano vem na minha igreja e ele começa, ele lê a carta para Deus, ele fala, tem uma irmã lá que está com problema no casamento, tem um irmão lá que está com problema de enfermidade. Estão fazendo isso sim. E aí sabe o que acontece? No final, levanta-se uma campanha e consegue arrecadar 10, 15 mil reais e o pastor muitas das vezes está sabendo disso e ele leva 50%. Tem um vídeo que bomba sobre isso na internet que chamam de Pastor Orkut. Que ele foi para uma igreja, se não me engano, nos Estados Unidos, e ele entrou na rede social em Londres para saber quem era que participava. E ele via as fotos, o nome das irmãs. Isso. E ela às vezes escrevia assim, ai, minha mãe, estou com saudade, ela está enferma, não sei o quê. E ele usava aquilo, e você, que a sua mãe está, não sei o quê. E aí abriram a página do Orkut, ele às vezes até falava a frase igual como estava escrito. A gente tem que ter muito discernimento, porque isso chama charlatanismo. Isso é charlatanismo. Tem um faldo tal entendendo aí. Estou entendendo até a placa do carro. Isso, estou entendendo. Por que eu vou saber a placa do carro, né? São coisas assim, isso que Deus revela. A sua placa é essa? Pra André, que isso? A conta bancária, eu já vi também. Deus vai abençoar alguém com conta bancária tal. Por que nos anos 80, nos anos 70, quando não existia internet, ninguém revelava CPF e identidade de ninguém? Verdade. Hoje existe mala direta, você pega uma mala direta, você pega CPF de um monte de pessoas. Fácil. O teu CPF está aqui, a tua identidade está aqui. Então vai na internet, pega o lado do pastor, entra no Facebook dele, conheça alguns membros da igreja dele, pego características de alguns membros da igreja dele e chego lá e uso isso. E no final, como eu falei, no final, levanto uma oferta e as pessoas ainda estão contaminadas da religiosidade do mundo, vem para dentro da igreja ainda com essas características, não se libertaram e muitas das vezes são levadas pelo emocionalismo. Vem da macumba, bater a cabeça na macumba e quer bater a cabeça na igreja. Foi falado até pelo pastor Ronaldo aqui, aquela questão de André, tudo que tem de novo de profecia não pode contradizer as doutrinas dos profetas, de quem trouxe a profecia das doutrinas. Então está aqui, está fechado. Tem uma irmã que mandou uma mensagem para a gente agora falando o seguinte, que ela recebeu uma profecia de um vulgo profeta, que falou isso que te digo, como você está daquilo, tu irás separar do teu marido para casar com o homem de Deus que irei levantar.
quando as profecias falam que você vai separar do marido, porque tem outro, não sei o quê, e é uma coisa que eu quero falar para o povo de Deus. O filtro nosso é a palavra. Se a gente não tem conhecimento da palavra, a gente cai mesmo. Vai cair mesmo, porque essa irmã está com problema em casa. Já tem uma história complicada com o marido. Vem um profeta dentro da igreja, falei, que te digo que tu vai separar do teu marido porque eu vou levantar um homem de Deus. Primeiro que é antibíblico. Por mais que o cara seja mundano, é totalmente antibíblico. Segundo, se ela for nessa onda aí, ela vai quebrar a cara. E tem muita gente hoje que se deu muito mal porque ouviu o profeta e não buscou ter o conhecimento e abalizar pela Bíblia. Se a pessoa não fizer isso, meu irmão, vai acabar complicado. Mas assim, só para rapidamente, só para enfatizar, as pessoas erram, nós erramos porque a gente não conhece as Escrituras. Se a pessoa tiver abalizada, se tiver no conhecimento, aquilo falar. Não, exatamente. Então assim, por que está crescendo muito o número dessas aberrações? Porque as pessoas não querem estudar a Bíblia, não querem ler, não querem ter um compromisso real. E aí é fácil, se torna presa fácil para Satanás. Simples. E como a maioria deles, né, infelizmente, faz aquele show pessoal, né, e trejeitos e tanta coisa aí que se inventa, já causam impacto, né? E piorando ainda, passar a ideia de incorporação mesmo. Eles passam a ideia de que Deus entrou ali no camarada, né? Então, no final, tem uns que, olha, deixo-vos minha paz vos dou. Então, Jesus, então, deixou o trono agora lá, desceu aqui e veio aqui com a gente, né? Então, é toda uma apresentação ali que é para você tremer nas bases mesmo, de você ficar ali, caramba, mas a Bíblia faz isso, fala isso. Aí o cara está possesso por Jesus, né? Chega a ser uma possessão. Você imagina gente que não está mesmo muito firme na fé e tudo mais. É como a gente fala, né? A presença de Deus, esse possesso, às vezes a gente faz coisas na igreja, agora vamos entrar na presença de Deus. Parece que, né, que aqui baixa alguma coisa, aí você entrou o Espírito. O Espírito Santo parece, gente, o Espírito Santo, só para talvez não tenha muito a ver com o estudo, com o que a gente está falando, mas assim, o Espírito Santo, na vida do crente, ele entra e acabou. Ele não entra e sai. Entrou, agora eu sou espiritual. Ele está falando, daqui a pouco ele sai. Não, você é templo do Espírito Santo. E quando você realmente, você deseja, você vai filtrar e vai discernir. Agora, acho que foi o pastor Ronaldo que falou no começo, a gente não pode, através, vou até repetindo, através desses escândalos, dessas aberrações, desmerecer a profecia real. A palavra, a revelação real. Porque aí é perigoso. A gente acaba desmerecendo, como eu já ouvi, inclusive igrejas mais tradicionais, que não admitem que alguém se levante na igreja para falar em revelação. Aí é um erro também, é o outro lado da moeda. Também está errado, por que não? Vamos para o rápido break, a gente vai ver uns vídeos de pessoas até de muita credibilidade no Brasil que por algum momento, não sei se é o emocionalismo, profetizaram. Época de campanha eleitoral, quando tem algum crente concorrendo, então tivemos pessoas conhecidas no Brasil inteiro e respeitadíssimas, eu respeito, e a gente vai mostrar alguns vídeos de pegar e profetizar coisas que não se cumpriram. E aí? Tem se não me engano, foi Glauber Rocha, um cara que é um dos maiores documentaristas e cineastas do Brasil, falando sobre várias situações de arte e tudo mais. E, se não me engano, veio dele a frase que o papel do profeta é profetizar e não acertar. A gente vai debater um pouco sobre isso. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.